quarta-feira, 29 de dezembro de 2021. Eu sou o Nelson, falando da Zona Leste de São Paulo. Estamos aqui apenas para agradecer a Deus, nosso Pai Criador, pela vida, pela saúde, por tudo que passei e por tudo que passarei. Agradeço a presença amiga de Jesus e agradeço aos amigos espirituais, principalmente os artistas do plano espiritual, que nos orienta e nos capacita para esse nosso pequeno trabalho, que é de transmitir doces pensamentos. O doce pensamento de hoje é de autoria de Inácio Ferreira, psicografado por Carlos Bacelli. Estamos no capítulo 7, Caroneiros. Odilon, aparteou Modesta. Muito interessante o que você diz. Vou dar aqui o meu testemunho de médium, quase ainda encarnada, quando atuando como médium de incorporações, fosse no sanatório ou no centro espírita uberabense, eu sentia na passividade alguma entidade sofredora, que, em verdade, ela, ao se comunicarem, estavam mais em sintonia comigo mesma. Como era detalhadamente a sua experiência, dona Modesta? Interrogou Domingas. Porque a senhora, falando agora, eu também percebia algo assim, sem que, no entanto, soubesse definir muito bem aquele estado. Às vezes, eu mesma ficava com medo de animismo em mim mesma. Domingas, exclamou interpelada. Segundo o Inácio está explicando, nós temos no arquivo da memória muitos egos, ou seja, muitos nós mesmos, personagem que animamos em pregressas existência. Com certeza sempre fomos muito falhos em outras vidas. Talvez tenhamos roubado. Talvez não, Modesta, redargui, com certeza roubamos. Talvez, continuou a irmã, tenhamos sido assassinos, mentirosos, corruptores, descrentes. Sim, concordei. Além de ladrões, com certeza fomos tudo isso, sequestradores, estupradores, etc. Enfim, replicou Modesta, o que falta em nós é luz, sombra não. Sombra temos de sobra, exclamei. Então, inconscientes do processo, tanto quanto nós mesmos, essas entidades sofredoras entram em sintonia com um desses nossos egos, por assim dizer. É quase esse nosso ego que as incorpora. Claro que na medida do possível, sempre sob o controle do ego presente que está tentando se evangelizar. A esclarecida medianeira fez ligeiro intervalo e prosseguiu. Mediunidade é sintonia, é afinidade. Vejamos um exemplo. Um grupo encarnado que esteja dialogando em torno de um assunto, outros amigos que dele se aproximarem com o intuito de conversar, quando o tema da conversa não é de seu agrado ou de seu domínio, ficam calados ou retiram-se, não é assim? De fato,
O pensamento, a expressar-se na palavra articulada, estabelece conexão, atraindo ideias semelhantes. Não raro foi a vez de Odilon pontuar: quando dialogamos com uma única pessoa, estamos dialogando com vários, inclusive sem perceber. Há uma expressão que, em geral, as pessoas utilizam sem atinar para ela. Às vezes, dirigindo a palavra a uma única pessoa, quem está falando costuma falar como se não estivesse falando no singular, mas no plural. Em vez de falar você, fala vocês. O doutor é assim, disse Manuel Roberto. Lá no sanatório, quando ele ia falar com a, quando ia falar com a gente, sempre referia a gente como vocês. Claro, retruquei. Vocês todos eram farinha do mesmo saco. Falando com um, eu estava falando com todos. Um puxão de orelha individual valia por um puxão de orelha coletivo. E depois, Manuel, amenizava, não é? É muito duro responsabilizar um só. A solidariedade igualmente manda repartir culpas, ora bolas. O Chico Xavier, observou Domingas, também principalmente quando queria expor um assunto com mais franqueza, digamos, doutrinária, então chegava a se transfigurar nesses momentos. Ele se dirigia a uma pessoa chamando-as de vocês. Aquele ficava sendo uma espécie de bode expiatório. E fazia ele muito bem, porque afinal vocês constituem uma corja, gracejei, uma verdadeira legião de egos incorporados e superincorporados, além de terem em si um ego em cima de outro. Tem mais, um punhado orbitando ao redor. Nossa, doutor, o assunto vai ficando cada vez mais profundo, replicou Domingas com descontração. Mas deixe-me terminar, solicitou Modesta. Vocês estão apartando demais. Ouviu, Inácio? Ah, sim, devolvi. Vocês, Manuel Roberto, vocês, Paulino. Coitado do Paulino, doutor, exclamou Domingas. O vocês dele ainda não falou nada. Então insistiu Modesta. Conforme eu ia dizendo, na hora da incorporação, eu sentia mais facilidade para conceder passividade a determinados espíritos. Eles se expressavam com mais facilidade. Por meu intermédio, encontravam, digamos assim, maior campo de atuação. O Inácio sabia disso, pois, caso contrário, poderia até achar que eu estivesse com animismo ou mistificação. Modesta, com animismo você estava. Com o que você nunca esteve foi mistificação, observei. Mediunidade é bom que se repita, alicerça-se no animismo do médium. Sem animismo do médium e do espírito, não existe fenômeno mediúnico e inteligente. Engraçado. Ninguém pensa no animismo do espírito, sublinhou Domingas. Minha cara, o vocês de ninguém quase que não pensam em nada. É uma sonolência mental generalizada. E depois nós nos gabamos a nossa fé ser raciocinada. Vou procurar ser mais prática, retomou Modesta. A explicação, sem mais interferência nossa ou de nossos vocês. Aquele ego que se manifestava pelo meu ego,
que nem sempre era o ego Modesta, e podia ser também um ego masculino, era médium de outros egos desencarnados que, por assim dizer, integravam-lhe o universo mental. Nunca ninguém conversa com uma pessoa só. Gente, vocês me desculpem, tornou Domingas, mas eu preciso fazer uma parte. Essa história de ego se manifestando não acaba com a mediunidade? Em absoluto, Domingas, falou Odilon. Ao contrário, amplia consideravelmente o universo mediúnico. E mais, reduz o animismo a zero. O animismo, ou a tese animista, de acordo com a lúcida palavra de Calderaro a André Luiz, no livro No Mundo Maior, no capítulo 9, aspas, partiu de investigadores conscienciosos e sinceros e nasceu para coibir os prováveis abusos da imaginação. Fecha aspas. Baseado no que estou ouvindo, finalmente o Vocês de Paulino Garcia se manifestou. Os dirigentes de uma reunião mediúnica e os chamados médiuns doutrinadores não devem se preocupar tanto com quem estejam doutrinando, não é? Não, Paulino, não devem, elucidou o diretor do Liceu da Mediunidade, porque não raro os próprios médiuns não sabem o quanto estão sendo médiuns. Que alívio ouvir isso! Tornou a exclamar Domingas. Muitas vezes eu achava que estivesse inventando depoimentos, histórias, enfim, eu ficava meio cismada comigo mesma. Claro, Domingas, que ao pintar uma casa, o pintor pode carregar demasiado nas tintas. A culpa, então, não é da casa, não é das tintas e não é do pincel. A culpa é do pintor. Da brocha do pintor, não aguentei e disse. Inácio, repreendeu-me Modesta. O que foi que falei de inconveniente? Redargui com um ar de profunda inocência. Eu estou me referindo à palavra brocha, com X. Ora, a turma lá embaixo que se arranje com o dicionário. O meu vocês, para não contrariar o vocês dos espíritas, tem que ficar sempre calado? Ora, o vocês de ninguém é imaculado. Deixe-me brincar um pouco, senão eu morro aqui nesse mundo espiritual, que todo mundo quer que seja um velório permanente. Deus me livre. Se eu não puder fazer piadas aqui, eu vou reencarnar. A terra é melhor, é mais sincera, credo. Não houve então quem não se dobrasse de rir. Até Odilon, de hábito tão circunspecto, perdera a fleuma. Então, considerou o mentor, ao se refazer da descontração, os caroneiros aos quais nos referimos são os egos desencarnados, as mentes fora do corpo, que em sintonia com outras vão registrando em seu inconsciente o tradicional diálogo entabulado entre doutrinador e espírito numa reunião mediúnica. Doutor Odilon, inquiriu Manuel, o senhor disse que nunca uma pessoa conversa com uma pessoa só, mas com várias. E sozinha? Uma pessoa pode conversar sozinha? Não, ninguém conversa sozinho, como ninguém pensa sozinho. Respondeu sem rodeios. Pensou
está partilhando, conectando. Tudo reage sobre tudo. Deus, dentro de uma boca, é um imenso ouvido, sentenciei. Ele fala o que escuta e escuta o que fala. A vida é assim. Normalmente se fala que o Verbo se fez carne, mas o ouvido também. Por Jesus Cristo, Deus falava conosco e nos escutava em nossas lamúrias e petições. Falava e fala, escutava e escuta. Eu tenho a impressão de que a criação é um imenso organismo nervoso, concluiu Domingas inspiradamente. Estamos encerrando por hoje esse nosso capítulo 7. Deixaremos para amanhã, ou, quando Deus assim permitir, o próximo capítulo. Quero agradecer antes de encerrar, quero agradecer a você, amado amigo, pela sua paciência, pela sua visualização e seus comentários. Que Deus, com sua infinita sabedoria e infinita bondade, nos mantenha na sua paz. Tenham um dia repleto de muita paz, muita luz, muito amor, muita saúde e muito trabalho. Muito obrigado, amados amigos. Até uma próxima oportunidade.